outra coisa. Então, eu queria que você abrisse em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos nesse dia 11 de janeiro de 2026, começando o ano aqui na Tua presença, buscando o Senhor, buscando conhecer mais da Tua palavra. Senhor, nós queremos tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, por isso nós apresentamos a Ti, Pai, espaço, apresentamos a Ti disponibilidade para o Senhor nos encher, para o Senhor agir nesse lugar, agir no nosso meio, que não haja nenhum empecilho, Senhor, para a frutificação da Tua palavra no nosso meio, no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos, Senhor, o nosso coração para receber a Tua palavra, que ela frutifique a 30, 60, 100 por um nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. A carta aos Efésios, ela foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma. Você viu no último versículo que a gente leu, que ele falou que ele é embaixador em cadeias. Ele estava escrevendo essa carta preso. Ele estava preso e ainda assim, já deixa Deus ministrar no seu coração já de agora já. Preso e frutificando. Ele estava algemado e frutificando. Ele estava numa situação terrível e escrevendo carta para as igrejas. E é uma carta maravilhosa, digna de leitura e estudo. Se você nunca leu a carta de Efésios, leia a carta aos Efésios, é uma carta muito boa mesmo, vale a pena você se debruçar, e cada versículo ali tem algo especial para você. E eu queria que a gente se debruçasse sobre esse texto, versículo por versículo. A partir do versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no... Ixi, tem alguém aí? Sede fortalecidos no... e na força do seu poder. Não é na nossa força que a gente vai achar força. Não é no nosso poder, né, seja físico, seja aquisitivo, seja qual poder você acha que você tem, não é no seu poder que você vai encontrar força para resistir o dia mau, mas é no poder do Senhor. É nele que a gente encontra força. Então, o primeiro ensinamento para nós é esse: busque a força que você precisa no Senhor, porque os que esperam no Senhor, os que colocam a esperança no Senhor, têm as suas forças renovadas. Isaías capítulo 40 fala isso para nós. E no Salmo de número 20, versículo 7 e 8, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Então, se você confia na força do seu braço, se você confia no tanto de carro que você tem para ir para a batalha, o tanto de cavalo que você tem disponível para ir guerrear, para você ir para a batalha, para a guerra que você tem que enfrentar, eu sinto lhe dizer que vai dar ruim, você vai fracassar, você não vai ter vitória. Porque a nossa vitória não está na força do nosso braço. A nossa vitória está em esperar e confiar no Senhor. E é confiando nele que a gente vai
vencer. É estando nele que a gente vai vencer. Mas não é porque a gente deve confiar no Senhor que a gente exclui a nossa responsabilidade de nos preparar. A gente precisa fazer algo também. Não é só, não, Deus está batalhando por mim. Né? Existem situações específicas que vai ser assim. Que Deus vai falar, fica quietinho aí e sabei que eu sou Deus. Né? Salmo 46, versículo 10 diz isso. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Às vezes é para você ficar quietinho e não fazer nada. Mas isso é exceção. Na maioria das batalhas, na maioria das guerras que você tiver que pelejar, você vai ter que fazer alguma coisa. Você vai ter que se preparar, você vai ter que se armar. E esse texto que a gente leu é sobre isso, sobre armadura. A gente pegar as ferramentas, os equipamentos necessários para a gente estar pronto para quando chegar o dia mau. Provérbios capítulo 21, Provérbios capítulo 21, versículo 31 diz, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, essa tem que ser a nossa mente, esse tem que ser o nosso pensamento. A gente prepara o nosso cavalo para a guerra, mas a nossa vitória não está na nossa quantidade de cavalos. A nossa vitória não está na quantidade de carros que a gente tem disponível para pelejar. A gente sabe que, apesar da gente estar preparado aqui, a nossa vitória vem do Senhor. Então, para começar o nosso estudo aqui, eu queria que a gente entendesse que esse é um estudo importante, porque a batalha que a gente enfrenta, ela é real. A gente não enfrenta uma batalha imaginária. Não foi, a Bíblia não inventou alguma coisa para nos assustar. Não, a batalha é real. Se você tem alguma experiência de vida, acredita aqui que todos, né, o pessoal do Kids já subiu, então você tem experiência, você sabe que a vida é uma constante batalha. A vida é uma constante luta e a gente precisa se preparar, a gente precisa pegar os equipamentos necessários para conseguir vencer essa batalha. A gente está em guerra contra Satanás e contra a nossa própria carne que quer nos fazer pecar. E isso é muito importante, o versículo 12 fala, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra o homem, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, se a batalha é espiritual, por que você está brigando com o teu irmão? Se a batalha é espiritual, por que você está brigando com gente, discutindo com pessoas? Você tem que orar, você tem que se preparar e se equipar dessa armadura espiritual para lutar espiritualmente. Às vezes a gente entra para uma batalha espiritual com armas carnais. O que a gente espera disso? A gente espera alguma vitória? Porque não vai ter. A nossa vitória vai vir quando nós nos equiparmos da armadura espiritual, lutando contra seres espirituais, não contra pessoas. Então eu queria começar isso aqui, essa nossa conversa falando isso para você. Pare de brigar com gente, pare de brigar com pessoas. Eu espero que não tenha ninguém briguento aqui, que ranzinza, que toda hora está discutindo, toda hora. Mas se tiver, para com isso em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, para de ser assim. Deus tem outra vida para você, não é uma vida de paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14, se eu não me engano, diz isso, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a gente precisa buscar isso, buscar a paz. A gente precisa buscar ter paz com todos e não ficar brigando com as pessoas, porque a nossa batalha é espiritual. A gente guerreia contra Satanás e contra a nossa própria carne. E eu vou ler alguns textos aqui para você se situar nessa batalha, tá? Para você não achar que eu estou inventando coisa aqui. A batalha é real. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9, diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o maligno está atuando, o maligno está ao nosso derredor, procurando armar ali, fazer alguma coisa para a gente cair, para a gente tropeçar, para a gente não viver aquilo que Deus tem para nós. Isso é muito sério. O diabo não está de brincadeira, só que muitos de nós estão.
Muitos de nós estão vivendo a vida com Deus como se fosse um conto de fadas, como se fosse um passeio no parque. E não é. A vida espiritual, ela precisa ser levada a sério, porque é disso que depende a nossa vida. A vida eterna está em conhecer a Ele e nós não temos buscado conhecê-lo. A gente não tem buscado se aprofundar no conhecimento, na intimidade do Senhor, e se a gente não fizer isso, a gente está propício a ser presa fácil de Satanás. Ele está ao nosso derredor, ele é o nosso adversário, bramando como um leão, procurando a quem tragar. E se a gente não for sóbrio e vigilante, como o apóstolo Pedro falou, a gente vai cair. A gente precisa estar vigilante para não cair nas ciladas do inimigo, e a gente precisa estar vigilante para não perder a guerra contra a nossa própria carne. Gálatas capítulo 5, versículo 17, fala que a carne milita contra o espírito. Então a carne está em constante guerra contra o espírito. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, estamos em guerra dentro de nós. Há uma batalha dentro de nós, a carne militando contra o espírito. A carne falando no nosso ouvido: faz o que você quer mesmo, não, você está certo, tem que ter prazer, né? Tem que se divertir, você precisa fazer o que der na telha, não se preocupa com as consequências não. A carne está todo o tempo assim. E o Espírito está ministrando ao nosso coração: fica firme, sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Fica firme, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Então a gente está nessa guerra o tempo todo. A gente está nessa guerra constante dentro de nós, e quem que vai vencer? Qual dos dois que vai vencer? Aquele que você armar mais, aquele que você der mais armamento. Se você der mais ouvidos à sua carne e gastar mais tempo investindo em coisas que alimentam a sua carne, quem você acha que vai vencer? A sua carne. Se você gastar mais tempo, investir mais tempo naquilo que alimenta o teu espírito, quem que vai vencer? O espírito. Então, a gente precisa estar vigilante quanto a isso. Quanto a essa guerra. Nós estamos em guerra contra o inimigo, em guerra dentro de nós contra a nossa carne. Só que eu não estou compartilhando isso aqui para te assustar, né? Não estou trazendo uma palavra aqui para você ficar com medo, porque a batalha é real, hein? Você vigia, hein? Abre teu olho, a batalha é real, o inimigo vai te pegar. Não, não é isso, não. Não é por isso que eu estou falando tudo isso. Estou falando aqui para você vigiar, para você ficar atento e se equipar com a armadura de Deus. Mas o que é o Evangelho? São as boas novas. E qual que é a boa nova? Cristo venceu. A gente está numa batalha que Cristo já venceu. Olha que doideira. Doideira isso. A gente está numa batalha que a gente já sabe o resultado. Imagina você, não sei se você gosta disso, mas imagina você entra lá no estádio lá de UFC, e aí você entra lá, os dois competidores lá e tal, você senta, pega a sua pipoquinha, comendo, e fala para quem está do seu lado: eu já sei quem vai vencer. Eu já sei quem é. É exatamente isso. A gente está numa batalha, olhando, né, vivendo aquela batalha, vivenciando aquilo ali, mas a gente já sabe o resultado. Cristo venceu, Jesus já venceu. Aí você pode me perguntar: Johnny, mas então por que você está pregando tudo isso? Se Cristo já venceu, por que está falando de batalha? Porque a vitória está nele. E se nós não estivermos nele, aí a gente não é vitorioso. O que Romanos capítulo 8, versículo 37 diz? Que nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então é nele que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por isso, porque a gente entra na batalha já vencendo já. A gente já é mais do que vencedor, a gente já sabe o resultado. Antes de começar a brigar, a gente já sabe o resultado. Vencemos. Jesus venceu. Mas para a gente se apropriar da vitória, a gente precisa estar nele, a gente precisa estar alicerçado nele, a gente precisa estar alicerçado em Jesus. Jesus, ele venceu o inimigo, Jesus, ele venceu a morte, Jesus, ele venceu o mundo, Jesus, ele venceu o pecado. Eu queria ler uns textos aqui, enquanto eu vou lendo, você vai dando glória a Deus aí, porque esses textos são maravilhosos. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz:
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo já venceu. 1 João capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Tiago 4, 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Romanos 8, 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Cristo já venceu. Jesus já venceu. A gente leu aqui, né, a nossa guerra é contra o inimigo, mas aquele que é nascido de Deus não vive pecando e Deus guarda e o maligno não toca. O maligno não nos toca se nós estivermos em Deus. O maligno não tem autoridade sobre as nossas vidas, não tem poder sobre nós. Então, se no início dessa mensagem você está ficando com um medinho ali, porque eu falei de batalha espiritual, porque eu falei que o inimigo está ao derredor, procurando a quem tragar, você não precisa temer. Você não precisa ter medo. Se você estiver em Deus, não há nada que Ele possa fazer. Se você estiver em Cristo, se você estiver na sombra do Altíssimo, se você estiver descansando ali, não tem o que temer. Porque o maligno não tem poder para te tocar. Cristo já venceu o inimigo, Cristo já venceu tudo, Ele conquistou a vitória por nós na cruz do Calvário. E hoje nós podemos cantar isso, que nós somos mais do que vencedores. Mas é o que eu estou falando para você, porque por que eu estou pregando isso então, se a gente já é mais do que vencedor? Porque a gente precisa se revestir de Cristo, porque é em Cristo que nós somos mais do que vencedores, é nele. Então imagina se esse púlpito aqui é Jesus, né? Vamos viajar um pouquinho aqui, esse púlpito aqui é Jesus, se eu estou aqui, se eu estou perto dele, e isso daqui Jesus representa a vitória para mim, então estou perto da vitória, eu sou vitorioso. Agora, se eu estou um pouquinho aqui, eu tenho um pouquinho menos chance de vencer. Se eu estou um pouquinho mais para cá, menos chance. Um pouquinho mais para cá, menos chance ainda. Agora, se eu estou muito distante, eu estou distante da vitória. Eu estou distante daquele que é tudo. Daquele que venceu tudo, daquele que é a fonte das águas vivas, daquele que é Senhor dos senhores, daquele que é Rei dos reis, daquele que é todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Se eu estou aqui, eu não estou desfrutando disso. Eu não estou desfrutando não só do que Ele tem para oferecer, mas de quem Ele é. Então, a gente precisa estar assim, ó, pertinho. A gente precisa se revestir de Jesus. A gente precisa se revestir dessa armadura. E essa armadura é a armadura de Jesus. Não sei como que está aí no seu texto, na sua Bíblia, mas o título desse trecho é a armadura de Deus. Não é simplesmente uma armadura espiritual, mas é a armadura que o próprio Deus vestiu. Que o próprio Jesus vestiu. Como assim, Johnny? O que você está falando? Queria que você abrisse a Bíblia aí em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 5. Já está no telão, mas abre aí para você marcar. Isaías está falando sobre o Messias, sobre o renovo do Senhor, aquele que deveria vir e salvar a humanidade, e salvar Israel. Isaías está falando o seguinte no versículo 5, a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins, ou seja, ele vai vestir a justiça. Isso te lembra alguma coisa? A gente leu isso aqui, em Efésios capítulo 6. Jesus, ele vai vestir, já vestiu o cinto da justiça. Ainda Isaías capítulo 59, versículo 15 e 17. Vê se esse contexto aqui soa familiar para você. Isaías 59, 15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Parece com os dias de hoje. A verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça.
Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Olha esse versículo 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então o próprio Deus se vestiu com essa armadura. Essa armadura ela toda fala sobre Jesus, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, a sandália do evangelho da paz, a couraça da justiça, o cinto da verdade, tudo isso aponta para Jesus. Então, o que eu estou falando para você hoje aqui, que a gente precisa dessa armadura para 2026, a gente precisa, na verdade, é se revestir de Jesus. A gente precisa se revestir do nosso Senhor, porque Ele mesmo usou essa armadura. No versículo 16, olha, é profundo esse texto aqui. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Então não tinha ninguém que fosse capaz de salvar aquele povo. Não tinha ninguém que se colocasse na brecha. Ezequiel fala isso. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Procurei um homem que se colocasse na brecha pelo povo, e não encontrei nenhum. Então não tinha ninguém que pudesse salvar aquele povo. O que ele fez então? Eu vou ter que descer lá. Vou ter que descer lá e salvar a humanidade. Não que isso tenha sido resultado de alguma coisa humana, né? Porque desde a fundação do mundo ele já tinha preparado o cordeiro, mas pelo seu próprio braço ele propôs a salvação, e a sua justiça o susteve. Então, o que a gente precisa é entender que Jesus é a resposta para a batalha, né? Desde o início estou falando isso. Jesus, Ele é aquilo que a gente precisa se revestir para então conseguir a vitória. Romanos capítulo 13, versículo 14 fala isso. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E aí agora eu queria começar com você a entrar na armadura mesmo. Fala para quem está do teu lado assim: a gente agora vai entrar na armadura. Versículo 14 de Efésios capítulo 6. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Em outras versões diz que a verdade precisa ser esse cinto. Coloquem sobre vocês o cinto da verdade. E o que é o cinto? Para que serve o cinto? O cinto serve para segurar ali a sua roupa, né? Naquela época, o cinto servia para segurar toda a roupa, para ajustar ali, para deixar bem certinho. E o que precisa ser o cinto? A verdade. A nossa vida precisa ter um ajuste chamado verdade. Como assim? Você não pode nem ser demais, está largo demais, nem apertado demais. E o que vai ser a baliza para isso? A verdade. Você não vai falar alguma coisa se não for verdade. Você não vai fazer alguma coisa se não for verdade. Por quê? Porque você está cingido, você está com o cinto da verdade. E eu queria que você refletisse sobre isso. Será que em todas as suas palavras há verdade? Em todas as suas ações há verdade? O que é a baliza para a sua vida? Talvez aquilo que mede as suas ações não é se é verdadeiro ou não aquilo ali. Não é se é verdade ou não, mas é o ganho que você vai ter com aquilo ali. Talvez você fale coisas não pensando se aquilo é verdadeiro ou não, mas pensando, se eu falar isso daqui, eu vou me dar bem, eu vou ter esse resultado. Se eu fizer isso daqui, independente se é verdade ou não, eu vou ter um bom resultado. Essa não pode ser a baliza da nossa vida. Isso não pode ser aquilo que vai o prumo da nossa vida. O que precisa guiar as nossas ações e as nossas palavras é a verdade. Esse é o cinto que a gente precisa vestir. Isso é o que vai ajustar a nossa roupa, que vai ajustar a nossa vida à verdade. Se não for verdade,
esquece. Se não for verdade, abandona. Se não for verdade, não fala. Se não for verdade, não faça. Se não for verdadeiro, esquece. Então, a primeira coisa que a gente precisa vestir é a verdade. A segunda coisa, a couraça da justiça. A couraça era uma roupa que você colocava na parte de cima, na parte superior, ali o guerreiro usava aqui em cima. E para que ela servia? Para proteger os órgãos vitais nessa parte daqui, contra algum ataque. Até então, é só roupa de defesa, né? O cinto ali, para deixar bem certinho, para não alargar e perder a espada cair para lá, mas para estar tudo bem certinho e protegido. Agora você vai usar a couraça da justiça, protegendo os órgãos vitais, protegendo o seu coração. E a justiça, ela protege o nosso coração, nos livrando, nos protegendo da corrupção. Se a gente mantiver o nosso coração blindado pela couraça da justiça, a gente não vai dar ouvidos para a corrupção. A gente não vai dar ouvido para esse tipo de coisa que, não, mas se você fizer assim, você vai ter vantagem. Se você fizer desse jeito aqui, você vai se dar bem. A gente precisa vestir a couraça da justiça para que o nosso coração esteja protegido, para que o nosso coração esteja guardado e não se corrompa com as coisas desse mundo. A gente precisa vestir a couraça da justiça. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ler esse versículo junto, no 3? 1, 2, 3. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então você precisa sair daqui hoje com essa couraça da justiça sobre você, sobre o teu corpo, protegendo o teu coração, para que ele não seja corrompido. A Bíblia, Jesus falou que aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então, você percebe que o tesouro tem muito a ver com a corrupção do coração. A gente se corrompe facilmente. O homem é fraco, o homem é falho. E se tiver um pouquinho de dinheiro assim brilhando, a gente já, se eu fizer assim, eu consigo aquele dinheiro ali, hein? Mesmo que não seja tão honesto assim, eu consigo aquele dinheiro ali, hein? Se eu fizer assim, se eu falar aquilo ali, aquele trabalho ali não é muito certo não, mas ganha dinheiro, né? Aquele trabalho ali dá dinheiro, né? O nosso coração se corrompe facilmente. E a gente já percebeu isso ao longo da vida, que a gente é fraco, a gente é falho, a gente não pode se colocar em situações que os nossos olhos brilhem dessa maneira, a gente não pode se colocar em tentação de bobeira. A gente precisa ter a justiça como couraça da nossa vida, amém? A terceira coisa que a gente precisa vestir é a sandália do Evangelho da Paz. E o Senhor, Ele não quer, isso está no versículo 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A gente não pode achar que o Senhor, Ele calçou os nossos pés com o Evangelho para a gente ficar parado. O Evangelho não foi feito para que nós ficássemos parados. O que Jesus falou em Mateus capítulo 28, versículo 18? Qual que é a grande comissão? Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Evangelho, aquela música do Marco Teles fala isso, né? Que acreditar no Evangelho é ir. Então, a gente precisa ir, se a gente crê no Evangelho, a gente precisa ir, a gente precisa proclamar. Isaías capítulo 52, versículo 7 fala isso. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então, quão formosos são os pés daqueles que anunciam, daqueles que vão, não daqueles que ficam parados. E eu queria perguntar para você, como é que está a movimentação aí? Como é que está o seu pé? Você está bem de boa, tranquilinho, né? Pregado no chão, como é que está? Você está pregando? Você está compartilhando a palavra? Você está compartilhando aquilo que Deus derramou sobre você?
Porque o evangelho não é para você ficar parado. Ele não é atribuído aqui nessa armadura como uma sandália à toa. O evangelho da paz foi colocado nessa região, nos pés, porque é a parte do corpo que faz a gente se movimentar, que faz a gente andar. Então a gente precisa calçar as sandálias do evangelho da paz e compartilhar a palavra do Senhor. A gente precisa ir, a gente não pode ficar parado no nosso lugar. E o meu desejo é que a gente saia daqui hoje inconformado. Eu preciso falar essa semana, pelo menos para uma pessoa de Jesus. Eu preciso falar essa semana, pelo menos um Jesus te ama. Pelo menos um... Eu já te contei a minha história? Olha só, estou te dando uma dica boa, hein? Para você evangelizar. Pergunta isso para a pessoa lá que trabalha com você. Eu já te contei a minha história? Pergunta. Ela vai falar, não sei, já. Aí você fala, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, Deus me... Aí coloca, eu não precisa nem colocar, né? Ele já está na sua história, né? Mas coloca Deus na sua história ali, Ele é o protagonista da sua história. Aí você vai falar, não, porque Deus fez isso, eu era assim, né? Eu era triste, aí Deus entrou na minha vida, agora eu sou alegre, né? Eu fazia essas coisas, mas aí Deus entrou na minha vida, eu parei de fazer. Compartilhe o teu testemunho. Começa assim, pergunta para alguém hoje na semana aí, no teu trabalho, na tua faculdade. Pergunta, você já ouviu a minha história? E aí começa a compartilhar o teu testemunho. O que a gente não pode é ficar calado. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não vai ninguém? O apóstolo Paulo usa esse mesmo texto aqui para falar isso. Que formosos são os pés, em Romanos capítulo 10, versículo 13. Formosos são os pés do que anuncia as boas novas. E a quarta coisa que a gente precisa abraçar é o escudo da fé. O escudo da fé está no versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A gente já ouviu aqui, eu já falei sobre isso, mas o inimigo está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos atacar, procurando uma oportunidade para tirar a nossa vida, para tirar a nossa alegria, para nos tirar do prumo, para tirar a gente do caminho do Senhor. E o que a gente precisa para resistir? O escudo da fé. A gente precisa ter fé. Vai ter gente que vai chegar para você, né, essa semana ainda e vai falar, nossa, mas você é doido, né? Por que você acredita nessas coisas aí? Mas por que você acredita que as coisas vão mudar? Talvez você tenha ouvido isso essa semana. Por que você ainda acredita que as coisas vão mudar? Por que você ainda acredita que você pode ser diferente? Que você pode viver algo além do que você já viveu? E como é que a gente se defende disso? Com a fé. A gente se defende disso com o escudo da fé. Porque a fé é loucura para os homens. É loucura para quem não entende. Não dá para explicar racionalmente, porque a fé é a convicção daquilo que a gente não vê, é a certeza daquilo que não se pode provar. Isso é fé, isso é ter fé. Então não dá para explicar racionalmente. Ou você tem fé, ou você não tem. Então você precisa se defender dos dardos inflamados do maligno. O maligno é astuto e ele vai tentar roubar de você, que você saia dali daquela posição de perseverança, de permanência. Ele vai tentar roubar isso de você e você precisa responder ele com fé. E a fé vem por onde? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Cristo. É assim que a gente ganha mais fé, através do testemunho das pessoas, através da palavra de Deus, da leitura bíblica, através de canções que cantam a palavra de Deus. A gente cantou um monte de canção linda aqui hoje. Bota essas músicas para tocar na tua casa, bota essas músicas para tocar no teu trabalho, porque assim a gente vai alimentando a nossa fé, a gente vai crescendo, e aí o inimigo, né, vem tentar falar alguma coisinha, vem tentar tirar a gente do foco, a gente canta para ele, lutamos com armas de... E aí você vai seguindo a tua vida. Não, calma aí, estou cantando. Entendeu? A gente precisa se defender. A gente não pode deixar o inimigo, né, ficar lançando dardo, inflamado, falando um monte de coisa, tentando atacar a nossa fé. E a gente, eita, é verdade mesmo. Não, isso que ele falou tem razão. Isso que eu não vou mudar de vida. Isso que né, não, é verdade. Eu acho que ele tem razão. O que está faltando? O escudo da fé. Está faltando fé. Então... alimente a sua fé através da palavra de Deus.
Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então a gente vai estar pronto para explicar em amor a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança, não para discutir, mas a gente tem que estar pronto para responder. Não, eu creio porque Deus falou. Se for essa a tua explicação, é isso. Eu creio porque eu já vi coisas acontecerem, né? Eu já vi a palavra de Deus se cumprindo na minha vida e eu creio que vai continuar sendo assim até o dia que eu for para a glória. E é isso, e acabou. Então, a gente precisa estar pronto para se defender com o escudo da fé. Quinta coisa, o capacete da salvação. Tomai também, versículo 17, Efésios 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que... não, calma aí, só o capacete da salvação, já estou indo para o próximo. Tomai também o capacete da salvação. E aí, por que o capacete da salvação? É importante a gente guardar a nossa mente. Você concorda comigo? É importante a gente proteger a nossa mente, a gente blindar a nossa mente. Constantemente a nossa mente está sendo atacada pelo inimigo também. Constantemente a gente vê pessoas com doenças psicológicas, com questões de ansiedade, com questões de depressão. Por quê? Porque o inimigo não brinca em atacar a nossa mente. E o que a gente precisa fazer? Colocar o capacete da salvação. A gente precisa blindar a nossa mente com pensamento que vem do alto, com o pensamento da palavra de Deus. É isso que precisa ocupar a nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala isso: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fala para quem está do seu lado assim: para de pensar besteira, meu irmão. O que precisa ocupar a nossa mente, o que precisa ocupar o nosso pensamento é aquilo que está na palavra de Deus, é a salvação, é a eternidade. Se a gente ficar muito tempo olhando só para essa terra, a gente vai ficar depressivo mesmo, a gente vai ficar triste mesmo, a gente vai chorar muito e não vai parar de chorar nunca mais. Se a nossa esperança estiver só nessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente precisa parar um pouquinho, pelo menos um pouquinho, de olhar para essa terra, de olhar para esse mundo e erguer os nossos olhos e olhar para aquilo que é eterno, pensar naquilo que é eterno, fixar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. É isso que a gente precisa fazer. Se a gente ficar olhando só para o que tem aqui, meu Deus, aí vai todo mundo ficar doente mesmo. A gente precisa olhar para a eternidade, a gente precisa olhar para o Senhor. Isaías, não lembro o texto agora exato, mas Isaías fala isso. Deus convida o povo: olhem para mim e serão salvos. Olhem para mim e vocês serão salvos. A gente precisa olhar para Ele, tirar um pouquinho os nossos olhos dessa terra e olhar para Ele. E isso é a nossa salvação. Aí que está a nossa salvação. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então você tem a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A gente precisa pensar nas coisas que são do alto. A gente precisa que a eternidade, que a salvação ocupe a nossa mente. C.S. Lewis tem uma frase interessante. Ele disse assim: se você ler história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram pelo presente mundo foram aqueles que mais pensaram no porvir. Foi desde que os cristãos pararam de pensar no outro mundo que se tornaram ineficazes para esse. Faça do céu o seu alvo e herdará a terra. Almeje a terra e não terá nenhum dos dois. Vou ler de novo, que é forte isso aqui. Foi desde que os cristãos pararam de pensar no outro mundo que se tornaram ineficazes para esse. Faça do céu o seu alvo e você herdará a terra. Almeje a terra e não terá nenhum dos dois. Então, que os nossos olhos estejam no Senhor, que a nossa visão,
que o nosso foco, a nossa concentração, o nosso pensamento, a nossa mente esteja no Senhor. A gente busca em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E em último lugar, a espada do Espírito. A espada do Espírito no versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí você pode reparar que nenhuma das outras armas aqui, nenhum dos outros equipamentos é de ataque. É tudo defesa. É tudo, couraça, capacete, escudo. A única coisa que a gente tem para atacar é a palavra de Deus. O que você está querendo dizer com isso, Johnny? Que é para eu sair na rua e dar uma bibliada nas pessoas? Óbvio que não. É para eu sair na rua e apontar o pecado de todo mundo porque na Bíblia está escrito? Não. A gente precisa usar a palavra de Deus para atacar não as pessoas. Lembra do versículo 12? A nossa luta não é contra carne nem sangue, não é com pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades das regiões celestiais do mal. Então a gente precisa usar a espada para atacar o inferno, atacar o inimigo. Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que isso quer dizer? Que a gente vai chegar, foi falado isso aqui no sábado passado, a gente vai chegar e dar um pisão na porta do inferno e quem estiver lá a gente vai ficar aí não, rapaz. Vamos, Jesus tem outra coisa para você. Jesus tem vida em abundância para você. A gente vai saquear o inferno nesse sentido. As pessoas que estão nesse lugar, vivendo o inferno, a gente vai resgatar essas pessoas e as portas do inferno não vão prevalecer contra nós. Por quê? Porque a gente vai estar armado com a palavra de Deus. A gente vai ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com ela a gente vai conseguir atacar. Então não vá para uma batalha espiritual com armas carnais, com o teu pensamento coach. Vá com a palavra do Espírito. Vá com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E eu queria dar um exemplo para vocês de pessoas que foram com armas carnais para uma batalha espiritual. Lá em Atos capítulo 19, esse texto é muito interessante. Atos capítulo 19, abre aí. Atos capítulo 19, versículo 11. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Imagina, só com um lenço de Paulo as pessoas eram curadas e os espíritos malignos iam embora. E versículo 13: E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Eis, conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas, aí olha isso daqui. Isso daqui devia ser uma cena engraçada demais. O espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, e desnudos e feridos fugiram daquela casa. Olha só isso, meu irmão. Aqueles homens, eles tentaram expulsar os espíritos malignos, falando em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Ou seja, eles mesmos não conheciam Jesus. Era Jesus quem Paulo falava, não, Paulo faz isso, ele faz isso em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus a quem Paulo prega, vai embora agora. Não é assim que a gente vai vencer a batalha espiritual. A gente vai vencer a batalha espiritual e vai conseguir atacar com eficiência, com sucesso, quando a gente usar a palavra de Deus, quando a gente usar o conhecimento das Escrituras Sagradas. É através dessa palavra aqui que a gente vai conseguir atacar, que a gente vai conseguir vencer a batalha espiritual. Amém, meu irmão? Vamos nos aprofundar esse ano de 2026, vamos mergulhar no conhecimento da palavra do Senhor, amém? Amém. E agora, meu irmão, isso foi só a introdução, eu queria começar a palavra agora. Versículo 19, aqui, eu não estou nem brincando, aqui está o coração da mensagem, no versículo 19. Versículo 18 diz assim: com toda a oração,
fala ali, descreve toda a armadura. No versículo 18 ele fala, com toda a oração, então somando a essa armadura, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí o versículo 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo, ele descreve toda a armadura espiritual. Ele fala, olha, você precisa disso, você precisa disso, precisa disso, tal. E aí, depois de descrever tudo, ele fala, orando e orem também por mim. E eu não sei se você já percebeu, mas todo pregador, quase todos falam isso aqui, ó. Essa palavra ministrou primeiro em mim. Por isso que eu estou compartilhando com vocês, porque essa palavra falou primeiro comigo. E eu creio, tenho certeza, que essa palavra da armadura falou primeiramente com Paulo. Paulo que estava compartilhando aquela palavra, eu creio que se ele já não estava cingido dessa armadura, ele estava buscando vestir essa armadura. Então, Paulo estava pregando a armadura, vestido da armadura. Amém? Não é difícil de acreditar nisso, né? Não estou concluindo nada absurdo, né? Então, Paulo, ele estava já vivendo, ou pelo menos buscando fervorosamente viver essa armadura. Só que mesmo vestido com a armadura tão importante que ele descreveu aqui, ele fala, e eu preciso que vocês orem por mim. Ué, Paulo, mas tu já não está cingido dessa armadura poderosa? Você já não está vestido aí com essa armadura tão incrível, essa couraça da justiça, o cinto da verdade, o capacete da salvação, a sandália do evangelho da paz, o cinto da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito? Você já não está com tudo isso? Por que então você precisa que a gente ore? Você já está aí equipado, já está aí todo bem armado. E aí, para você entender o que eu estou querendo dizer, eu queria convidar aqui quatro homens, por favor. Vem aqui, tem 4 aqui já, pode vir os 4 aqui, por favor. Queria que 2 de vocês ficassem virados para lá, virados para a igreja. Todo mundo gosta de um teatrinho, né? Fica virado para a igreja. Ih, demorou demais, veio o 4º homem aí, ó. Viu? 4º homem da fornalha. Tá, aí agora eu vou precisar que 2 de vocês fiquem virados, só que de frente para o outro aqui, calma aí, só um minuto. Eu vou precisar ajudar eles aqui, calma aí. Sim. E vocês ficam assim também. Ok? Beleza. Agora a posição de batalha, por favor. Arma a guarda aí. Não precisa fazer golpe de verdade não, tá? É só ficar armado ali, né? Pronto, para caso acontecer alguma coisa. Tá? Fica assim. E aí eu queria que vocês imaginassem, isso é só na imaginação, ok? Não é nada verdadeiro, aqui é só para você entender. Esses aqui, o Miguel, Diego, fugiu o teu nome? O Diego e Miguel estão aqui com a armadura espiritual do Senhor. Estão aqui, né? Imagina o capacete da salvação aqui, imagina a couraça da justiça, imagina a sandália da paz. Eles estão aqui, estão prontos para a batalha, estão prontos para guerrear. E esses 2 aqui, com todo respeito a vocês, mais uma vez, é só uma ilustração, são os inimigos. E aí eles estão aqui, de frente para eles, está todo mundo aqui bem preparado, ok? Ok. Chega um pouquinho mais para cá, por favor, só vocês 2, chega um pouquinho mais para cá, pode vir mais. Beleza. Então, ó, Miguel e Diego representando o exército do Senhor. Os 2 ali, Erics e o Vini, inimigos. E está todo mundo bem equipado, ok? Todo mundo bem armado ali. Então, até então, tudo tranquilo. Só que imagina se eu sou também do exército inimigo. E aí eu faço assim, ó. Ali está a terra, a nossa terra, ok? Ali está o nosso povo bem guardado. Imagina se eu faço assim. Eu como inimigo. Estão bem armados, né? Beleza. Cheguei aqui do outro lado, ultrapassei. Mas eles estavam bem armados. Eles estão com a armadura. Por que eu passei? Pode me responder. Por que eu passei? Hein? Fala aí, por que eu passei? Pode interagir. Ó, alguns deram a resposta certa, eu já vou dar o gabarito aqui, tá?
O gabarito é, porque tinha espaço entre eles. Está vendo? Imagina, né? Eles são um exército ali, o Diego e o Miguel, o exército do Senhor. Eles estão bem armados. Imagina, tem só 2 aqui, mas imagina um monte de gente aqui representando o exército. Se o Miguel está lutando lá, o Diego está lutando aqui, e tem uma brecha no meio deles, o que vai acontecer? O inimigo vai entrar. Ainda que eles estejam bem armados, ainda que eles estejam vestidos com toda a armadura espiritual. Ou seja, você vestido com a armadura espiritual, fica um tempo aí, pode ficar um tempo aí. Você vestido com a armadura espiritual é importantíssimo. Eu falei para você desde o início, é importante que você vista a armadura espiritual. Só que não é suficiente. Que é isso, Johnny? Quase uma blasfêmia isso aí. Não é suficiente você estar vestido com a armadura espiritual. Se você estiver bem vestido com a armadura espiritual e ainda tiver brecha entre você e o teu irmão, o inimigo vai entrar. A pergunta que não quer calar é, do que adianta? E aí eu queria que essa pergunta ecoasse no seu coração aí. Do que adianta estarmos bem armados se existirem brechas no nosso exército? Do que adianta o Diego e o Miguel estarem bem equipados, armamento pesado, se um estiver num canto e o outro estiver no outro? O que precisa acontecer? Por favor, gostaria de pedir para vocês se juntarem aqui, Miguel, Diego, fica um do ladinho do outro aí, se for o caso das costas, assim, fica meio em posição de batalha. E aí, e agora? Agora, se eu vier para cá, por favor, aqui, ó, se eu vier para cá, ó, se eu vou para lá, aí... É porque só tem 2, né? Aí a ilustração começa a dar uma falhada. Pode obrigado, aplauda, Senhor, pela... Muito obrigado, meus amigos, pelo teatro. Mas se a gente se unir, se a gente juntar as nossas forças, aí o inimigo não vai ter por onde entrar, o inimigo não vai ter brecha. E por que eu estou falando isso para você? Porque Paulo ele está falando aqui, olha, eu estou vestido com essa armadura, mas ainda assim eu preciso que vocês orem por mim. Porque a oração, ela gera essa união. A oração, ela move a gente com compaixão pelo outro. Então, se eu sei o que você está passando e eu começo a orar por você, eu estou batalhando junto contigo aquela guerra. Se você sabe o que eu estou passando e você começa a orar por mim, você está batalhando comigo aquela guerra, a guerra que a princípio era só minha. E a gente começa a batalhar junto, a gente começa a batalhar unido. Só que está cada um querendo batalhar a sua guerra sozinho. Está cada um querendo, não preciso de ninguém, está tudo tranquilo, eu consigo resolver isso daqui. E o outro está lá, eu também não preciso de você não, eu consigo resolver isso daqui. E no meio deles é uma brecha enorme, uma fenda enorme, e o inimigo faz o que? Ele se aproveita. Outro exemplo disso, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, olha o que o apóstolo Paulo fala. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Aí olha o que diz o versículo 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que Paulo faz para que Satanás não alcance vantagem? Perdoa. Vamos ler o versículo 10 de novo. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que Paulo faz para que Satanás não alcance vantagem no meio daquele povo, era perdoar. E aí você pode estar aí muito bem armado, você pode estar aí bem equipado com a armadura de Deus, e ainda ter rixa com teu irmão. E essa armadura aí vai servir para quê? Se você estiver bem equipado, com toda a armadura aqui que eu listei, a armadura brilhando, tinindo, e você ainda tiver alguma coisinha, algum probleminha, falta de perdão ali, não tiver reconciliado, tiver distante, Satanás vai ter vantagem sobre nós. Enquanto o nosso exército não estiver unido, Satanás vai ter vantagem sobre nós. Enquanto a gente estiver bem armado, cada um num canto, Satanás vai ter vantagem sobre nós. Mas se a gente se unir, se a gente se juntar, se a gente se perdoar, aí a gente tem alguma chance.
E eu queria que você pensasse agora sobre isso. Tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa pedir perdão? Isso é muito sério. E eu sei que eu não conheço a sua história. Eu não sei o que essa pessoa fez para você. Eu não sei o que você fez para essa pessoa. Eu não sei o que aconteceu na relação. Mas se tem falta de perdão, Satanás tem vantagem sobre nós. Se você está vivendo distante e achando que está tudo bem, Satanás tem vantagem sobre nós. Se a brecha nas nossas relações, se a fenda nas nossas relações, Satanás tem vantagem sobre nós. O inimigo vai entrar, vai se apropriar daquilo que não é dele, porque a gente deu brecha. Ele sabe que uma casa dividida, ela não subsiste, ela não permanece. Então, qual que é a estratégia dele? E a estratégia dele é velha, a estratégia dele é antiga. Qual que é a estratégia dele? Separar um do outro. Deixa um no canto aqui, o outro no canto ali. Eu não preciso lutar com dois agora, eu luto com um só. Né? Eu vou falar primeiro com esse daqui. Depois ele vai lá. A estratégia dele é separar para conquistar, é dividir para conquistar. Eva estava sozinha quando a serpente foi falar com ela. Onde é que estava Adão? Eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele não estava ali com ela. Estava cada um num canto e a serpente no ouvido da Eva ali. Ó. Qual que é a estratégia de Satanás desde o jardim do Éden? Separar para conquistar. E é assim que ele vai fazendo uma arruaça, uma bagunça no nosso exército. É assim que ele vai fazendo uma bagunça dentro da igreja. Por que igrejas se dividem? Por falta de perdão, por falta de conversa, por falta de reconciliação. E não é à toa que é justamente esse o ministério que Jesus deixou para nós. O ministério da reconciliação. Nós precisamos levar isso a sério, a união, a reconciliação a sério. Eu sei que não é fácil perdoar. Mas se tem alguém que você precisa liberar perdão, ou que você precisa pedir perdão, faça isso hoje. Saindo daqui, liga para essa pessoa, manda uma mensagem, marca um café, conversa. Porque enquanto tiver falta de perdão, Satanás tem vantagem sobre nós. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Estou falando desde o início aqui que essa batalha é real, não é uma brincadeira. Satanás, ele tem poder para matar, roubar e destruir. E se a gente der espaço para ele, ele vai fazer isso. Se a gente levar a vida, não, eu vivo do meu jeito, eu faço o que eu quiser, não vou perdoar ninguém não, só porque ele falou para perdoar, eu vou perdoar, não vou. Então tá bom. Mas enquanto isso, Satanás tem vantagem sobre nós. E você já deve ter percebido que se você tem vivenciado uma relação que não está boa, você já deve ter percebido ali as digitais de Satanás. Você já deve ter percebido os dedinhos dele ali soprando algumas coisas no teu ouvido, soprando algumas coisas no ouvido de outras pessoas, dos envolvidos da relação. Por quê? Porque aonde tem uma brecha, onde tem um espaço, ele entra. Então a gente precisa estar unido. A gente precisa estar reconciliado, a gente precisa estar próximo um do outro, a gente precisa estar próximo das pessoas. No reino animal, pensa aí no reino animal, a leoa, o que ela prioriza ali para pegar a presa? Aquela que está sozinha. Por quê? Porque a presa sozinha é mais fácil. A presa sozinha, ela não tem um amiguinho ali, né, um leãozinho, uma leoa para ajudar a defender, para brigar. Não tem algum outro animal, ele está sozinho. E a gente sozinho é presa fácil. Então eu queria, essa noite também, falar para você que está caminhando sozinho e achando que está tudo bem, faça mais isso não. Um alerta aqui, alerta de vida ou morte. Nós sozinhos somos presa fácil. Nós sozinhos, o inimigo está ali ao derredor só procurando o espaço que ele precisa para entrar e... Para de caminhar sozinho. Eu sei que
pode parecer até mais fácil caminhar sozinho, né? Você não precisa compartilhar teus problemas, tuas tristezas, você não precisa falar das tuas tentações, você não precisa confessar pecado. Caminhar sozinho é mais fácil. Só que não é melhor. A Bíblia fala que ser 2 ou 3, trabalhar em 2 ou 3, a gente tem uma paga melhor do nosso trabalho. O fruto é melhor se a gente estiver junto, se a gente caminhar junto. Eu falei isso de manhã, o pastor João sempre fala aqui, sozinho você pode fazer as coisas mais rápido, mas você não vai chegar muito longe. Junto a gente chega mais longe. Então para de caminhar sozinho. Eu queria convidar já a banda a subir. Mas a gente não pode mais viver dessa maneira. Viver achando que, não, eu vou ali na igreja no domingo, não falo com ninguém, entro lá, canto um pouquinho, ouço uma palavra bacana, quando é o pastor João pregando, ouço uma palavra bacana, e aí vou embora para casa, e aí domingo que vem eu faço a mesma coisa, e aí vou para casa, e aí no domingo que vem eu faço a mesma coisa, e a gente não se envolve, e a gente não se relaciona, a gente está sozinho, e sozinho a gente é presa fácil. Então, eu queria que você entendesse isso hoje. Você não pode mais caminhar sozinho. E você não pode mais caminhar brigado com seu irmão. Você precisa resolver isso. Eu preciso resolver isso. E eu peço ao Senhor, Senhor, som do meu coração agora. Vê se tem alguma pessoa a quem eu preciso pedir perdão. E eu quero pedir perdão. Vê se tem alguma pessoa que eu preciso perdoar. E eu queria convidar você já a fazer isso aí. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. E peça isso ao Espírito Santo. Peça, Senhor, som do meu coração. Me mostra se eu tenho que perdoar alguém. Me mostra se eu tenho que pedir perdão para alguém. Já comece a orar aí no seu lugar. Peça isso ao Senhor. Porque, irmãos, isso é muito sério. Senhor, quem que nós precisamos perdoar? Quem que a gente precisa pedir perdão? Mostra-nos agora, Senhor. Mostra com quem que a gente precisa se reconciliar. Mostra para a gente de quem nós devemos nos reaproximar. Mostra para nós de quem nós devemos nos aproximar, para nos aproximar ainda mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não só perdoar, mas se aproximar de pessoas mesmo. Se aproxime de pessoas, tenha união, tenha unidade, não caminhe sozinho mais. E eu queria te fazer uma pergunta para a gente caminhar para o final aqui. Se você, é uma imaginação muito doida, tá? Mas é só uma imaginação. Se você estivesse prestes a morrer, e você tivesse um pedido, você tivesse uma oração, o que você pediria ao Senhor? Você sabe que está ali nos seus minutos finais. Você tem uma oração. O que você pediria ao Senhor? Não precisa me responder. O que você pediria ao Senhor? Eu vou compartilhar com você o que Jesus orou, sabendo que estava chegando os minutos finais dele, as horas finais. João capítulo 17, versículo 20, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uma das últimas orações de Jesus, e o que ele ora? Para que eu e você fôssemos um. Eu não sei se você oraria por unidade nos seus minutos finais. Jesus orou. Para você ter noção de quão sério é esse assunto, Jesus orou para que nós fôssemos um, sabendo que logo em breve ele seria traído, seria levado pelos escribas, por todos os fariseus ali para ser crucificado. Ele sabia o que estava prestes a acontecer e a oração dele nos momentos finais foi: eu oro para que eles sejam um. Eu oro para que não haja divisão entre eles. Eu oro para que eles sejam um com o outro, assim como eu sou contigo, que eles sejam um. Então, eu queria que você se colocasse de pé agora, por favor.
Você já orou aí, perguntando ao Senhor quem que você precisa perdoar? E eu queria só te lembrar, tudo que a gente falou aqui é sobre se fortalecer no Senhor, não na força do nosso braço, não lutar a guerra do nosso jeito, mas se fortalecer no Senhor, se revestindo da armadura de Cristo, a armadura espiritual. Mas só a armadura não é suficiente. A gente precisa fechar as brechas de inimizade, a gente precisa se reconciliar e a gente precisa se aproximar de pessoas de Deus. A gente precisa se aproximar de pessoas que nos aproximam de Deus. Eu queria pedir para você dar a mão para quem está do seu lado aí, a gente já vai começar agora já a fechar essas brechas. Queria pedir para você dar a mão para quem está do seu lado, feche o corredor, por favor. E eu queria cantar um clássico com você. Hoje o apelo é diferente. Hoje eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu creio que essa palavra é uma palavra para você refletir e decidir viver diferente. É sair daqui decidido a perdoar. Sair daqui decidido a se aproximar de alguém. Então eu queria que você já fosse pensando aí. O meu convite para esse final de culto é que você fale para 2 pessoas. Não precisa ser as pessoas que estão do seu lado. As pessoas que o Senhor colocar no teu coração ou que você entende que são pessoas de Deus. Eu queria que antes de você ir embora, você falasse para essas 2 pessoas: eu preciso me aproximar de você esse ano. Eu quero me aproximar de você esse ano. Eu quero marcar vamos marcar um café. O culto já está quase acabando. Não vai embora para casa correndo não. Marca uma pizza com essa pessoa aí. Vai comer um cachorro quente. Tem um cachorro quente ali. Tem umas pizzarias aqui perto. Vai se unir com alguém. Vai ter comunhão com alguém. Porque essa foi a oração de Jesus. Não para que você comesse pizza, mas para que você fosse unido com o teu irmão. Para que você fosse um com ele. Para que você tivesse comunhão. E a gente desenvolve a comunhão na pizza. A gente desenvolve a comunhão no cafezinho. Então eu queria que a gente cantasse aqui essa canção que é maravilhosa e cantasse cantando, olhando um para o outro. Tenta não fechar o olho, não precisa olhar um para o outro também, mas tenta não fechar o olho, porque essa canção fala que nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor. Então você não está cantando para o Senhor agora, então não fecha o olho não, tá? É para cantar com consciência. A gente é corpo, a gente está junto. Inclusive a gente tende a pensar na armadura de Cristo, na armadura espiritual, como algo simplesmente individual. Mas quem que vestiu a armadura que a gente conversou aqui? Jesus. A armadura está sobre o corpo de Jesus. Então você não veste a armadura sozinho também. A armadura está sobre o corpo de Jesus. A armadura está sobre todos nós. Então não adianta você estar bem armado e o teu irmão estar desprotegido. A gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir, se fortalecer no Senhor. Amém? Então vamos cantar essa canção, a gente ora e você marca a sua pizza.